Olá, estamos começando mais uma videoconferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Arte e Cultura de hoje é Picasso, La Demoiselle d'Avignon. Quem está aqui conosco é o conferencista professor Marco Elísio de Paiva. Ele foi professor e também diretor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor e coordenador do curso de especialização em História da Arte da PUC Minas. Ele tem mestrado em História da Arte na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. E também ele participa como assessor do SECOR, o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, é um prazer recebê-lo para falar, desse quadro que fez uma revolução na história da... Muito bem, a tela Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, foi pintada em 1917 e representa um dos marcos do início do modernismo no século XX. Ele é praticamente uma obra capital das ideias do modernismo. Picasso, quando a pintou, teria por volta de 24, 25 anos, e era um artista pobre, vivendo em Paris, no Bateau Lavoir, e causou já escândalo com esse quadro, até entre os seus amigos. Dizem que o Braque, quando viu essa tela, disse: Picasso, você quer que eu beba gasolina, coma estopa e cuspa fogo? Enfim, era uma gíria daquele tempo, em Paris, para traduzir esse efeito cintilante, anguloso, dessas obras multifacetadas ou estilhaçadas, no sentido universal, feias, não é? Principalmente no aspecto mais conservador da arte antiga. Bom, o que nós vemos nesse quadro seriam 3 mulheres nuas de pé e 4 nuas de pé, né, e uma nua sentada, sendo que as 2 da direita são incrivelmente estranhas, ou num contexto universal, todas elas são muito estranhas, angulosas e chapadas, onde não há nenhuma proporção anatômica em contexto de ligação com a realidade. A pergunta é, por que Picasso pintou um quadro assim? Porque um artista pobre usou linho de primeira qualidade numa tela enorme, 2,5 metros por 2,5 metros, e principalmente porque ele aguardou durante 10 anos, atravessando a fase da Primeira Guerra Mundial. Ele poderia ter destruído esse quadro ou cortado em vários pedaços para aproveitar a tela, muito boa, e não, ele guardou o quadro, aliás, até criticado pelos amigos. O quadro foi vendido em 1917 para um milionário americano e por isso está hoje no Museu de Arte Moderna, numa sala especial, entronizado. O Museu de Arte Moderna de Nova York entroniza essa tela como um divisor de água realmente do que era a arte antiga e do que é a arte moderna. Bom, vamos tentar ver uma comparação com um tema semelhante, por exemplo, com Rubens, um artista mais convencional, onde há também 3 mulheres nuas e 2 figuras à direita, uma de pé, outra sentada, e que possa ter alguma semelhança com isso. Não há intenção de Picasso em plagiar esse quadro de Rubens, o julgamento de Paris, nem tampouco ter se inspirado nele. É apenas eu gosto de mostrar para vermos uma convenção de uma tela antiga, convencionalmente mais literária, ou seja, onde eu vejo um tema de um príncipe troiano entregando uma maçã a um concurso no Olimpo, quem seria a deusa mais bonita, e a Vênus está ali ganhando o pombo de ouro, né, de Paris, como a mais bela do Olimpo. A obra de Picasso, se voltarmos atrás, não tem nenhum contexto narrativo, quer dizer, não há nenhuma possibilidade de fazermos uma interpretação literária do quadro. O que ele significaria? Bom, vamos começar do ponto de vista formal, ou do ponto de vista estético. A intenção de Picasso, portanto, seria trabalhar um quadro de um contexto revolucionário estético, e ele tinha grande consciência disso,
que rompesse com as normas estéticas do passado. Aqui vocês estão vendo uma das alas do Museu de Arte Moderna de Nova York, para uma relação do tamanho do quadro com as pessoas. A gente vê que Picasso não estava brincando ao fazer uma tela como essa, né, desse tamanho. Ele não estava com intenções simplesmente de loucura ou devaneios da boemia de Paris. Ele tinha uma intenção lúcida do que ele queria fazer. Tanto que essa tela deve representar mais ou menos uma espécie de emulação, ou seja, admiração e tentativa de fazer melhor, desta obra de André Derain, que era um artista francês que já tinha algum sucesso em Paris desde 1905, era um amigo de Matisse, e que expunha no Salão de Outono. O Salão de Outono era um dos salões mais importantes da França e Paris, das vanguardas de Paris nesse tempo. Curiosamente, o André Derain já tinha conseguido certa notoriedade com telas desse nível, que foram então xingadas pelos conservadores da época de fauvismo. Quer dizer, o fauvismo foi a primeira vanguarda francesa, 1905 que começa. O Derain já era conhecido como um artista, portanto, que quebrava convenções, e Picasso deveria estar o invejando. Tanto que esse quadro, essas banhistas, tem alguma semelhança com a Demoiselle d'Avignon, ou seja, Demoiselle que tem mais semelhança com elas, né? Mas se compararmos as duas obras, vemos que a Demoiselle d'Avignon de Picasso vai muito além da quebra dessas convenções que nós vemos nesse quadro do André Derain. Em Derain ainda sentimos um certo naturalismo na imagem, uma certa ideia de luz e sombra da realidade, o volume dos corpos, o que não existe na obra de Picasso. Picasso é muito mais ousado e principalmente muito mais muito mais intensa a planificação das suas figuras num espaço bidimensional da tela. O que ele queria dizer? Por que ele procurava isso? Outra tela que pode ter servido de inspiração a Picasso foi essa tela de Henri Matisse, o Nu Azul, que dificilmente ele teria visto essa tela em 1907, porque ele estava ocupado pintando Les Demoiselles e Matisse, o rival de Picasso, pintando lá no Boulevard Saint-Michel, onde tinha o seu ateliê, pintando esses souvenirs de Biskra, o Nu Azul, uma das telas mais importantes também do modernismo e da mesma época. Bom, mas sem dúvida, essa tela, o Nu Azul de Matisse, serve para nos mostrar o gosto e os hábitos da boemia artística de Paris em 1907, que tendia para essa coisa mais selvagem, mais agressiva, principalmente uma articulação mais livre da representação do volume no espaço, e que Picasso queria, com certeza, ultrapassar, né? Ir além de Derain, além de Matisse, como nós estamos vendo. Bom, há um outro fato, uma outra fonte importante para Picasso, como jovem artista, então, é a grande exposição de Paul Cézanne, que aconteceu em 1906, uma grande retrospectiva feita pelo governo francês por ocasião da morte do artista. O Cézanne, esse mais incompreendido dos impressionistas, era um artista moderno, sem dúvida, que desde o final do século XIX quebrava convenções, como vocês podem ver nessas banhistas, essas 5 banhistas que datam de 1885. Quer dizer, há alguma semelhança, sem dúvida, com Demoiselle d'Avignon, principalmente num contexto de planificação das figuras no espaço, que é o que Picasso então estava interessado. Picasso admirava muitíssimo Cézanne, não era apenas ele, todos os jovens artistas de Paris admiravam Cézanne. E especialmente Picasso deve ter tido a sua atenção chamada para a exposição de Cézanne, porque ele leva o Braque, o grande amigo francês dele, que vai ser um parceiro dele na criação do cubismo, ele leva o Braque para peregrinar várias vezes pela exposição retrospectiva de Cézanne, porque ali estaria a semente da modernidade, como Picasso chamava. Vejam, por exemplo, nesses 2 slides, a comparação dessas banhistas de 1885 de Cézanne com Picasso. Quer dizer, com certeza Picasso estava olhando essas fontes de vanguarda que então eram comentadas em Paris. Um artista inteligente, ele sem dúvida. Bom, mas para tornar isso mais evidente, vamos ver esse pequeno quadro, que são 3 banhistas, que Picasso deve ter tido grande inveja de Matisse, quando ele viu essa pequena tela de Cézanne, com um pequeno bilhete dizendo
comprada por Henri Matisse. Quer dizer, por que Matisse comprou esse quadro? Matisse era um grande artista já em 1907, rival de Picasso, e Picasso sempre teve assim tentou junto com o Matisse ocupar um espaço da vanguarda do modernismo em Paris, não é? E de repente vendo esse pequeno quadro de Cézanne comprado por Matisse, deve ter despertado ciúmes ou interesse de Picasso por ele. E com certeza o Picasso deve ter desenhado essa pequena figura direita, essa mulher assentada que parece pentear o cabelo, né? Aqui está ampliado. Com certeza ele deve ter copiado, desenhado essa figura, porque há uma enorme semelhança dela com a figura da direita do quadro Demoiselle d'Avignon. Algumas fotografias em raio-x feitas em Nova York atualmente revelam que essa figura estranha do canto inferior direito da tela Demoiselle d'Avignon realmente teria, por baixo das tintas postas posteriormente, um penteado semelhante a essa figura de Cézanne. Quer dizer, enfim, eu costumo dizer aos meus alunos que Picasso era uma espécie de uma esponja inteligente. Ele copiava tudo que era bom e que era vanguarda. Mas não só copiava, era mais um sentido de emulação, ou seja, de interpretar com uma articulação muito mais forte, muito mais poderosa do que aqueles artistas iniciais do modernismo haviam feito. É o caso dessa pequena comparação aí. Bom, mas o Demoiselle d'Avignon tem inicialmente um tema, né? Segundo André Salmon, na História Anedótica do Cubismo, ele diz que Picasso pintou ali o Le Bordel Philosophique, ou seja, o bordel filosófico, que a intenção de Picasso seria fazer as prostitutas da Rua d'Avignon, em Barcelona, por isso o quadro se chama As Senhoritas de Avignon, né? Ou seja, é da Rua d'Avignon de Barcelona, que era uma rua de prostíbulos, e que Picasso frequentava quando jovem estudante em Barcelona, na Espanha. Então ele teria pintado, ou planejado pintar, um estudante com um crânio na mão, ou um livro, uma coisa assim, que abre uma cortina aonde aparece um outro amigo dele, um estudante sentado entre 5 prostitutas que lancham, não é? Uma fruta sobre uma mesa. Picasso realmente insiste nessa ideia, como podemos ver nessa pequena aquarela, ou um pequeno estudo encontrado após a morte de Picasso nos guardados dele e levados para o Museu Picasso em Paris. Mas o que é interessante é que no inverno de 1907, ou seja, por volta de janeiro, fevereiro de 1907, Picasso muda completamente a sua ideia, fazendo uma explosão de formas angulosas, estridentes e chapadas no plano, abandonando a ideia da pintura moral do estudante com a caveira na mão, que mostra essas prostitutas, e colocando apenas esses 5 nus que gesticulam dramaticamente num espaço bidimensional. Quer dizer, Picasso mudou de ideia, abandonando um caráter literário, temático, que não interessa mais a ele, e empregando valores formais, ou seja, valores de uma planificação da forma no espaço, não obedecendo a mais nenhuma convenção da pintura antiga. Quer dizer, aqui nós temos o início de uma das chaves do modernismo, né? A pintura moderna é sempre plana, bidimensional, como vai se tornar daqui por diante. Bom, olhando essa pequena tela, eu acredito que, olhando esse desenho, né, esse estudo, eu acredito que em comparação com a Demoiselle definitiva, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York hoje, sentimos que aí está a decisão final de Picasso em concluir a imagem então. Bom, mas é curioso notarmos que 2 das figuras, essas que estou mostrando em círculos aqui, são muito estranhas. São muito, muito estranhas em relação a qualquer tipo de pintura convencionalmente usada até o século XIX. Quer dizer, o que eu posso dizer é que o estranhamento delas tem um parentesco com o bizarro da arte primitiva, principalmente africana, que estou mostrando aqui, essa pequena escultura da arte Senufo, à direita, que nos mostra uma deusa-mãe, não é? Aliás, isso é um banco de chefe, uma deusa-mãe, que entre os civilizados daquele tempo, 1907, não era considerada obra de arte. Aliás, os grandes acadêmicos, os grandes pensadores de arte até o início do século XX, até Picasso, não consideravam a arte primitiva, principalmente a arte negra africana, uma forma de arte.
Era isso muito mais um elemento, vamos dizer, bizarro, absurdo, e tanto que isso era levado para os museus, não de arte, mas museus de oceanografia, museus de antropologia, mas como curiosidades ou troféus do expansionismo europeu sobre o mundo primitivo, a África e Oceania. Bom, Picasso, ao contrário, teria um interesse nessas obras, e ele sempre as colecionou e sempre dizia que há nelas uma unidade. Por sinal, eu acho que Picasso não é novidade nisso. Cézanne e Gauguin eram artistas que desde o final do século XIX já admiravam esse tipo de arte. Por exemplo, Gauguin dizia que havia uma beleza nessas esculturas primitivas porque elas pareciam talhadas a machado, ou que principalmente elas continham nelas um inacabado ou uma expressão tão violenta que pareciam que elas iriam explodir em energia geométrica. Bom, vemos que essa energia geométrica, essa força liberadora da arte primitiva está muito evidente na tela Demoiselle d'Avignon de Picasso. Bom, comparando algumas das figuras com algumas formas da arte primitiva, nós podemos comprovar que Picasso realmente estava olhando, não copiando, mas emulando estas formas primitivas por pura admiração. Quer dizer, formas de arte não clássicas, não acadêmicas, não convencionais, e que Picasso então via como uma libertação. Aliás, eu acho que a grande contribuição de Picasso antes do cubismo foi mostrar ao mundo a beleza estética, os valores expressivos dessa arte, sim, não é, desses povos primitivos, que o nosso preconceito de civilizados considerava absurdo e antiestético, enfim. Picasso, acredito que ele estaria interessado em uma demonstração dos valores positivos, os valores estéticos, uma beleza inquietante destas máscaras, dessas formas de arte primitiva. Tanto que não é só a arte africana que ele olhou, né? Ele vai buscar como fonte de inspiração todo tipo de arte primitiva, e isso é que nós vamos continuar mostrando. Veja, por exemplo, aqui nessa comparação, essa pequena máscara da cultura Kifweb do Zaire, são tribos negras do Congo, que pertencia na época à França e que com certeza paravam em Paris, levadas por marinheiros, mas como coisas curiosas. Era possível em Paris de 1907 essas máscaras serem compradas nos marchés aux puces, ou seja, nos mercados de pulgas, como curiosidades em brechós de antiqualhas, de curiosidades. E Picasso frequentava muito esses brechós, essas feiras de coisas estranhas, e comprava como absoluto troféu de uma nova beleza, de uma nova convenção espiritual, estética, que então a humanidade não era capaz de admirar. Eu até ouso dizer, vejam essa comparação, como é forte, né? Eu até ouso dizer que Picasso, detestando o academismo por causa das regras excessivas, daquela pintura virtuosa, ou pintura que o academismo implanta um ideal de que a pintura tem que ser educativa, moral, estética e nobre. Picasso detestava isso. Né? Ele preferia libertar a arte como puro expressionismo e, por isso, buscava estas fontes primitivas, que seria, portanto, um modo dele mostrar o poder dessa arte, né? Como novidade, como vanguarda. Observe uma outra aqui. Essa máscara da cultura Etombe, do Congo, também traz claramente essa simplificação que o primitivo dá aos volumes. Né? O primitivo, ao fazer, ele sintetiza, ele minimaliza a questão do côncavo e do convexo, e isso encanta Picasso. Né? Eu acho que esse escultórico simplificado da escultura primitiva é que Picasso está tentando trazer para a pintura. É o caso dessa máscara. É uma máscara Fang do Gabão, que está muito evidente que Picasso pode tê-la conhecido. Observem as orelhas, o penteado, a projeção do nariz e da boca, é muito parecido. Enfim, Picasso estava se baseando em coisas que então não eram consideradas dignas de pertencerem aos museus, à grande arte acadêmica.
Picasso é definitivamente um anti-acadêmico. É o caso, por exemplo, dessa máscara Penge, da cultura do Zaire. É uma máscara de feiticeiro para eliminar as doenças, né? Talvez veja que é muito simples entender a arte primitiva. Essa máscara da cultura Penge, ela protege os doentes noite e dia. Por isso, de um lado é claro, do outro lado é escuro, né? Vejam, o formalismo dela interessa a Picasso, não esses significados iconográficos, né? Picasso, com certeza, tem aí vínculos formais com esse tipo de estrutura muito simplificada da arte primitiva. Força liberadora, energia contida, era, portanto, o modo de Picasso admirar essas obras. Mas não eram apenas as máscaras africanas. Essa, por exemplo, é uma máscara muito bizarra da Melanésia, das ilhas Malekula, que são ilhas ocupadas por tribos, na época, até então, né, em 1907, selvagens, antropófagos, muito perigosos. Aliás, os ingleses tiveram muitas dificuldades de colonizá-las, né? Observem que Picasso via essas máscaras em Paris, nos museus de antropologia, ou na rua mesmo em Paris, e se interessava por essa beleza bizarra e teria talvez aí inspiração nelas para criar a sua vanguarda. Bom, mas há uma máscara que nós podemos provar que Picasso conheceu. É essa pequena máscara Fang do Gabão, que pertenceu ao André Derain, vendida pelo o Maurice Vlaminck, a turma amiga de Matisse, né, e principalmente grandes artistas do início do século, anterior ao Picasso, considerados fauvistas, né? Então essa pequena máscara ela tem um rosto oval e podemos notar que Picasso com certeza se inspirou nela para fazer esse nu assentado com mãos cruzadas, que ao mesmo tempo, não só o rosto tem essa ligação com essa máscara Fang, mas também com Cézanne e Gauguin. Começando por Gauguin, eu gostaria de dizer que Picasso, por exemplo, poderia pintar desse modo que está aqui à esquerda. Esse menino com cachimbo é de 1905, é um Picasso mais do início da carreira, mais convencional, absolutamente admirando Gauguin. Não é? Essas flores do fundo, o modo como esse menino é pintado é claramente gauguiniano, né? Lembro que Gauguin era um artista que impressionava muito os jovens artistas de Paris, da boemia de Paris do início do século XX. Bom, a pintura da direita, a mulher com as mãos juntas, de Picasso, 2 anos depois, as pessoas aí incrédulas vão dizer que Picasso piorou muito, mas pelo contrário, ele está buscando uma outra coisa, não é? Ele está abandonando uma pintura que até em Gauguin seria convencional para um formalismo muito mais estridente, muito mais anguloso, muito mais plano, que seria essa inovação que ele pretendia. Bom, vamos ver com Cézanne. Né? Eu disse Gauguin é uma admiração, mas principalmente Cézanne. Quando ele vê a Madame Cézanne na Cadeira Amarela, uma obra capital da arte de Cézanne, naquela retrospectiva de Cézanne em 1906, com certeza essa tela deve tê-lo impressionado muitíssimo, a ponto então dele ver em Cézanne uma africanidade. Né? Há relatos que Picasso teria chamado essa Madame Cézanne de que ídolo africano. Quer dizer, não sabemos se Cézanne teria usado alguma escultura africana para inspiração, né, quando pintava os retratos de sua mulher. Né? Mas com certeza Picasso via neles um método da articulação angulosa da arte africana. Tanto que é interessante compararmos aqui essa Madame Cézanne na cadeira amarela com esse espírito feminino bleu-le-blanc da cultura Bole, da Costa do Marfim, a Côte d'Ivoire, que é uma colônia francesa também na África, e esculturas como essa, como eu disse, iam para museus de oceanografia, museus de antropologia, e lá, será que o Cézanne frequentou esses museus e viu e admirou essas obras? É possível. Picasso, pelo menos, está acreditando nisso. Bom, mas vamos ver mais algumas coisas. Veja como realmente o rosto da Madame Cézanne tem grande relação com as esculturas da Senufo, né, da Costa do Marfim, como essa figura ancestral também Bole.
o penteado, o nariz, um formalismo mais solene. Eu acho que a arte africana ela tem uma dignidade, ela é principalmente muito, da sua síntese, ela é principalmente muito digna, né? Sempre frontal e entronizada num aspecto hierático, porque são sempre figuras religiosas e, portanto, devem conter em si uma sacralidade, uma honra, uma dignidade, e que isso Picasso admirava. Bom, veja que Picasso está tentando captar essa dignidade, essa solenidade da arte primitiva naquilo talvez que fosse a herança de Gauguin, né? Quando disse em cartas que admirava a arte primitiva porque ela teria grande energia contida. Nela havia uma força liberadora e essa liberação do espírito era necessário, então, nesses artistas, nesse grupo jovem de artistas modernos do início do século XX, que não queriam ser acadêmicos criando uma arte política, retórica do governo. Queriam uma quebra, não é? E essa quebra, Picasso é o grande iniciador. Bom, vamos ver, por exemplo, comparando com essa pequena escultura do Brasil, um ex-voto do Canindé, que eu fotografei no Ceará. Eu acho curioso, eu até digo que se Picasso tivesse visto essa escultura, teria imediatamente comprado, né? Porque é tão linda. É uma escultura que quem fez não tinha nunca interesse artístico. O interesse era mais religioso, né? Desses ex-votos seria uma cabeça esculpida para alguém levar para a sala de milagres e agradecer a cura da loucura, qualquer coisa assim. Mas é curioso como os nus de Picasso têm esse vínculo com esse primitivo. E Picasso não era um primitivo. Picasso era um artista erudito, filho de pai artista, formou-se na Academia de Belas Artes de Barcelona, era um grande desenhista, poderia fazer arte convencional acadêmica, mas prefere enveredar por esse lado expressivo das forças primitivas. Uma intelectual americana chamada Gertrude Stein, por sinal milionária e grande benemérita de Picasso e Matisse, ela vivia em Paris nessa época. Ela afirmou várias vezes que Picasso simulava ser primitivo pela admiração da energia dessa arte, então incompreendida pela arrogância dos civilizados. Vamos ver como então a Madame Cézanne e Picasso têm realmente uma irmandade, um vínculo eterno, não é? Esse quadro da direita, que é o Nu com Leque, Picasso pintou logo após a Demoiselle d'Avignon, 1908. Né? Vejamos o nível da cadeira, ou a posição da figura. Mas notem como o Picasso vai além de Cézanne, nessa geometria plana e rítmica, de formas angulosas, que lembram claramente a modelação da escultura africana. Bom, um outro detalhe olharmos agora, analisarmos as duas figuras centrais do Demoiselle d'Avignon, que levantam os braços, as duas moças de pé que levantam o braço. Há um parentesco dela com uma história até de polícia, que envolveu Picasso num crime. Haviam duas cabeças de pedra muito antigas, de 2000 anos, que estavam expostas no Museu do Louvre e que eram produto da cultura ibérica. Os íberos foram povos que moraram na Espanha, onde hoje é a Espanha, não é? Assim, muito antes da ocupação romana. Imagine essas duas cabeças encontradas em escavações em Osuna, perto de Granada, e Picasso teria ficado alucinado por elas e dizem que Picasso teria encomendado o roubo delas no Museu do Louvre. Não podemos afirmar isso, mas com certeza as duas esculturas foram roubadas por um ladrão chamado Guerre Pierret, e esse ladrão vendeu essas duas esculturas para Picasso. Isso em 1907, ano que Picasso estava pintando Demoiselle d'Avignon. Vamos tentar ver essa relação das duas. Observem nessa cabeça o tipo de penteado, ou principalmente as orelhas, né? Eu acho que há um vínculo muito próximo. Quer dizer, por que Picasso tinha interesse por essas esculturas? Não só porque elas vinham da Espanha, de sua terra, mas porque elas eram encantadoramente primitivas, de uma energia plástica admirável no gosto de Picasso, e que ele então vai transpô-las para
a tela Demoiselle d'Avignon. Vejam, por exemplo, aí as duas demoiselles que estão de pé, com o braço levantado, as orelhas principalmente, como se parecem com as figuras da arte ibérica. A outra cabeça é essa, é um fragmento apenas de um homem sendo atacado por um leão, que se visto mais próximo, vocês devem notar os olhos, o tipo de boca, as sobrancelhas, principalmente as sobrancelhas, né? A grande ligação com isso. Picasso, por exemplo, tem uma declaração sobre isso. Bom, antes, vamos dizer que ele se salvou da polícia, porque graças ao Apollinaire, o Guillaume Apollinaire, um poeta amigo dele, que limpou a barra do Picasso, dizendo que ele comprou do ladrão para devolver ao Museu do Louvre. E assim foi feito, né? As esculturas foram devolvidas e Picasso ficou livre. Mas é curioso vermos que o vínculo dessa admiração de Picasso por essas esculturas faz um outro vínculo com a obra dele. Por exemplo, notem os retratos de Picasso desde 1906, como tem semelhança com essas cabeças de Osuna, né? Olhem, o tipo de sobrancelha, a plasticidade das orelhas, bem... Picasso não pinta simplesmente a realidade. Ele interpreta a realidade ao sabor de uma estética que ele admira nessas formas energéticas das artes primitivas. Uma arte primitiva, de Osuna, próximo a onde Picasso nasceu, mas eram coisas inevitáveis para ele admirar, né? E vejam, por exemplo, um retrato de Picasso na época, o retrato da carteira de identidade dele, do passaporte dele, em 1907. Menino, né? Mas é realmente a grande semelhança. Mas se vocês olharem com atenção, vamos ver que na pintura a cabeça de Osuna interfere, nos olhos principalmente, se tornam... ele faz do retrato dele uma interpretação dessas esculturas de Osuna. E isso ele faz, inclusive, com o retrato da Gertrude Stein. Há uma carta do Picasso dizendo que o retrato é muito realista, observem as mãos, que ele estava fazendo da Gertrude Stein, ele transformou numa cabeça ibérica. E quando ela viu a pintura, ela diz, mas não se parece comigo. O Picasso diz, nisso não tem importância, porque eu eternizei o seu retrato numa arte milenar. Quer dizer, é fabuloso o interesse de Picasso realmente pela forma e não pelo retrato, né? Isso é uma das chaves, outra das chaves do modernismo. Vejam de perto como claramente as cabeças de Osuna deram frutos, né, na pintura de Picasso. Bom, aí, mais uma. Bom, Picasso, com certeza, nos seus estudos preparatórios para Demoiselle d'Avignon, estava olhando essas cabeças de Osuna. Observe esse pequeno desenho à esquerda, que é um dos projetos para Demoiselle, um dos estudos que antecedem Demoiselle d'Avignon, e em relação com essa cabeça de Osuna, né? Mas vejamos, inclusive, algumas... esse ficou de cabeça para baixo. Algumas máscaras de uma outra cultura, são relicários em cobre da cultura cota do Gabão, e que nós vemos claramente também uma relação com alguns desenhos de Picasso, né? Vejam pequenos estudos que ele fazia, como também as máscaras Fang do Gabão, que nós já vimos que ele viu, ele conheceu, porque pertencia ao André Derain, que tinha um ateliê vizinho ao dele, né? Não é possível que ele não tenha visto essas esculturas. Mas principalmente sobre os relicários Bacota do Gabão, que são figuras imponentes, são rostos de deuses ou de ancestrais, e que personificam sempre as virtudes guerreiras desse povo. Picasso deve ter admirado muito, porque há vários desenhos que são preparatórios como exercício de aquecimento que antecede a produção da grande tela Demoiselle d'Avignon. Essas pinturas têm muita semelhança com os relicários Bacotas, como é o caso dessa, né? Essa relação aqui, ou essa outra, né? Que comparado é bem evidente, né? Tanto que Picasso chega a ponto de riscar a tela com o cabo do pincel, quando a pintura está fresca, ou misturar a areia na tinta para conseguir uma granulosidade, um efeito mais impactante de massa pictórica. Talvez
essa coisa bruta da arte primitiva, ou do relevo achurado do cobre dessas máscaras Bakota, que deve ter lhe interessado assim, não é? E finalmente, então, chegamos novamente nas duas senhoritas de braços levantados, vemos que a relação, sem dúvida, derivam não só das cabeças ibéricas, mas também das máscaras Bakota, os relicários Bakota. E para concluir as figuras, temos à esquerda uma demoiselle de pé, que parece abrir a cortina, não é? Aqui é uma outra fonte de inspiração que Picasso usou. Trata-se da arte egípcia. Por causa dessa figura que é mostrada de perfil, mas o olho de frente, né, a gente é forçosamente obrigado a comparar com a arte egípcia. Mas isso já foi notado lá em 1907. O Rousseau, que era um pintor primitivo, protegido por Apollinaire e que ganhava prêmios nos salões de Paris desde 1890, disse numa festa no Bateau Lavoie, onde o Picasso tinha um ateliê, que ele e Picasso eram os dois maiores artistas daquele tempo. Ele, Rousseau, no estilo moderno, e Picasso no estilo egípcio. Quer dizer, Rousseau era um artista quase analfabeto, não um artista primitivo. Nós temos aqui, então, essa relação com a arte egípcia. É interessante mostrarmos, inclusive, a semelhança com a arte também pré-clássica, que depende muito da arte egípcia, né? Seriam os Picassos daquele tempo que olharam também a arte egípcia. Vocês estão vendo aqui a famosa estela de Aristion, que é da Ática Antiga, uma escultura pré-grega, né, que está no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, que Picasso, de algum modo, deve tê-la visto, né? Ou em exposições no Louvre, ou através de fotografias, mas é impressionante a semelhança. Quer dizer, por que Picasso se inspira nessa escultura pré-clássica grega? Com certeza ele tem o interesse aí pelas formas e estruturas plásticas dessa arte, né? Aí, comparado de perto, nós temos claramente essa relação, né? Enfim, Picasso, eu acho que representou com Demoiselle d'Avignon um momento em que a arte quebrava as estruturas das convenções classicistas, um tanto antipáticas da arte acadêmica, porque o academismo, nas mãos principalmente do governo e da política, o classicismo era a arte oficial, não é? O classicismo, ele traduzia os interesses, os hábitos e, vamos dizer, a moral daquela burguesia dominante e que queria que o artista fizesse da arte uma celebração das virtudes heróicas do passado, ou do moralismo, de uma espécie de monumentomania, né, para temas épicos e históricos. Os artistas modernos não estavam interessados nisso. Eles queriam investigar outras possibilidades. E acredito que Picasso tenha sido o que foi mais longe, não é? Com essa relação de procurar fontes não ligadas às artes convencionalmente acadêmicas, mas sim tudo o que os acadêmicos consideravam absurdo, estranho, impuro, não civilizado, não digno para a arte. Essa é a razão que move esse gênio do início do modernismo, Pablo Picasso. Vejam mais algumas relações, só para evidenciar isso, né, mostrando essa máscara da Costa do Marfim, ou Libéria, não sabemos exato a origem dela, mas essa modelação da arte africana, nessa máscara, por exemplo, é tão bela, ela tem uma energia, uma coisa bruta e dramática. Isso impressionava muito a Picasso. Não só ele, mas também a vários modernistas, como Matisse e André Derain, todos os fauvistas. E Picasso vai entronizar isso, né, como uma modalidade estética de moda, né, que o público vai então chamar de cubismo, né, pintura de cubinhos, de quadradinhos, e o nome acaba se tornando assim. Mas a relação, por exemplo, de Picasso com a arte egípcia é notável, né? Por exemplo, essa pequeno friso aqui à direita, do túmulo de Nak,
é muito antigo, veja, isso é de 1400 anos antes de Cristo. É apenas parte de um grupo de jovens cheirando a flor de mandrágora, uma flor símbolo da imortalidade, arte funerária egípcia. Mas o ritmo desses braços, a postura chapada delas no espaço, traz uma graça, uma harmonia estética, como uma renda, não é? Como um friso delicado e harmonioso, como música, como ritmo de música. Picasso estava interessado nesse processo. Eu posso acabar quando quiserem, né? Tenho o tempo certo, mais 5. Para concluir, eu poderia ir muito longe ainda, mostrar vários padrões estéticos que serviram de inspiração a Picasso, para não só o Demoiselle d'Avignon, mas para toda a obra dele, não é? Como eu disse, Picasso era uma espécie de uma esponja que admirava tudo que estava ao redor. Uma das questões evidentes, por exemplo, é a arte bizantina. Uma outra arte não clássica, uma arte medieval, em que as figuras, pela sacralidade delas, são chapadas e imóveis, imortalizadas em mosaicos, né? Picasso se interessava por isso. Um jornalista espanhol chamado Gomes de la Serna, que visitou o ateliê de Picasso em 1907, ele disse, numa publicação num jornal em Barcelona, que Picasso tinha no seu ateliê, no Bateau Lavoie, em Paris, estampas de El Greco. Olha, El Greco é um artista bizantino, né? E, curiosamente, os estudos de Picasso nesse tempo, eu acho que devem muito à arte bizantina e realmente a El Greco. Talvez comparando essa pintura de El Greco, será que ela era uma das estampas que estaria no ateliê de Picasso, onde ele pintou a Demoiselle d'Avignon? Com certeza, não é? Vejam o planejamento dessa figura desse Cristo no Jardim das Oliveiras, ou essa ligação com as nuvens, os azuis, as montanhas, como elas se dobram bidimensionalmente no espaço, é uma coisa que admirava Picasso. Nunca é demais dizer que El Greco, apesar de espanhol, apesar de grego, né, era um artista espanhol, né, que fez carreira na Espanha, e como artista espanhol estranho, Picasso deve tê-lo admirado muito. El Greco foi um artista que viveu no final do século XVI, início do XVII, e representa o estilo maneirista, um estilo contra o clássico, né? Bom, veja uma outra pintura de El Greco, né? Veja os planejamentos, como aqui também, sempre comparando com a Demoiselle. A gente vê isso muito evidente. Como aqui também, né, por último, quero mostrar o quinto selo do Apocalipse de El Greco. Aqueles nus no fundo, né, vejam, vou marcá-los aqui e trazê-los para frente, tem muita semelhança realmente com o Demoiselle d'Avignon. Enfim, concluímos dizendo que para se estudar o modernismo, não basta só contar histórias sobre a boemia, que o artista bebia, o que fazia isso e aquilo. Eu acho que é preciso investigar formalmente as fontes de inspiração desses artistas. E a beleza da arte moderna está em ir muito além da arte como apenas retórica política, ou religiosa, ou histórica. Picasso não tem nenhum interesse em arte religiosa ou política ou histórica. Ele tem interesse em beleza. E ele investiga a beleza em todas as formas possíveis criadas pela história da arte da humanidade. É isso. Só para terminar, uma curiosidade que sempre acompanhou, os olhos das mulheres, sejam as mulheres, as amantes, esposas de Picasso, também outras mulheres que ele pintava, alguém notou que os olhos das mulheres são os olhos do próprio artista, do próprio Picasso. Né? Ele coloca os seus olhos na cara das mulheres. Isso tem uma semelhança, não tem? Sim, mas isso já é uma outra história. Tem até uma publicação de um escritor espanhol, que não me lembro agora o nome, Los Ojos de Picasso, que ele coloca essa questão. Mas, aliás, não só os olhos, mas eu acho tudo, né? Picasso era um dominador, ele era como se fosse um minotauro dentro de um labirinto, onde as virgens incautas entravam, né? Ele teve várias mulheres e foi sempre dominante sobre elas, como um touro, mesmo um minotauro. Mas, principalmente na série da fase quando ele vive com Marie-Thérèse, uma jovenzinha que cai nas teias daquele garanhão espanhol, e realmente os retratos delas são
quase que alter egos do orgulho de Picasso como macho dominante. Mas isso é uma outra história, envolve com Picasso posterior, o Picasso da fase do surrealismo. Olha, professor Marquelis, muito obrigado pela sua participação, falando desse quadro que muda bastante, né? No começo do século XX, inaugura, vamos dizer assim, a arte moderna junto com outros. Muito obrigado pela sua participação. Pois não, tá ok, obrigado.